Olá, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com Paulo César Vasconcelos. Eu vejo que a questão que envolve o Vasco é óbvio que troca de técnico é uma coisa que sempre impacta, é o elenco. Agora, independentemente disso, o Vasco conseguiu criar, a partir da chegada do Fernando Diniz, um entusiasmo que, na minha percepção, não houve quando estava lá o Lisca. Quando o Paulo diz que ouvia na rua que o Vasco agora embalou, uma coisa é o sentimento do torcedor. Ruim é você ouvir isso em vozes da imprensa, porque as vozes da imprensa têm que ter o equilíbrio que não necessariamente hoje tem, por causa da busca de like, da busca de visibilidade imediata, e sabendo que aquele comentário vai provocar uma repercussão de espuma. O Botafogo teve uma outra filosofia e me parece que caminha com algo que talvez o Vasco precise entender. Qual é o seu tamanho no momento? No momento eu sou grande. Sim, no momento você é grande, mas você não está podendo ir às festas que você foi. Você só está podendo fazer isso, isso, isso e isso. O Botafogo fez um dever de casa. É claro que os resultados vieram, porque se o resultado não vem, não teria acontecido essa decolagem. Se nós pegarmos aí dos clubes da Série B, apenas 5 clubes mantiveram os seus técnicos desde o início. O Coritiba, Guarani, Ponte Preta, CRB e Avaí. E todos os outros clubes mudaram de técnico. Alguns estão no andar de cima, como o Coritiba, o Avaí. Outros estão ali batendo na porta, como o CRB, o Guarani, e a Ponte está no andar de baixo, brigando primeiro para evitar o rebaixamento. A Ponte tem uma situação política gravíssima, né? Tem uma briga política para a eleição do dia 20 de novembro que comprometeu muita coisa nesse ano. O Gilson Kleina voltou para a 5ª passagem dele pela Ponte e a Ponte não está conseguindo decolar, está correndo risco de rebaixamento para a Série C. A questão, vocês tocaram num ponto que eu acho que é crucial, né? Não importa mais ser grande e não importa nem mais ter jogadores que, na maior parte da sua vida, frequentaram a Série A, como é o caso do Vasco. Você olha para o Vasco, Zeca, Castan, o próprio Andrei, que eu acho bom jogador, Marquinhos Gabriel, Nenê, Cano, você fala, não tem como esse time não subir. Tem, né? Com 5 rodadas ele já está fora. E olha só o que vai ser o futebol brasileiro do ano que vem. O Santa Cruz vai jogar a Série D, o super popular e de longa história. O Santa Cruz vai jogar a Série D do Campeonato Brasileiro, a 4ª divisão. O Tombense, que é um time de empresário, vai jogar a Série B, já garantiu o acesso e está brigando pelo título da Série B. O Vitória, muito provavelmente, está numa situação dramática, vai jogar a Série C. O Cruzeiro vai jogar a sua 3ª Série B seguida, o Vasco vai jogar a sua 2ª Série B seguida, o Cuiabá e o América hoje brigam por Libertadores. Então, assim, o futebol brasileiro chegou num ponto, e eu vejo isso até como positivo, em que só a grandeza, só o nome não garante mais ninguém. Se você não trabalhar direito, vem alguém que é muito menor do que você e rouba o seu espaço. O Atlético Paranaense hoje já é muito mais competitivo que times de história maior que a do Furacão, de mais títulos, mais glórias. Ele começa a temporada com muito mais ambição do que times que outrora a gente via como gigantes. O Cuiabá e o América inclusive deve ter um investidor no ano que vem. Imagina, podem jogar a Libertadores do ano que vem. Então tem uma questão interessante, um recado interessante também, PVC, quando a gente projeta o que será o futebol brasileiro do ano que vem, em que só a grandeza não garante mais ninguém. Há muito tempo, acho que há uns 20 anos, a gente fala sobre a questão do processo de nacionalização do futebol brasileiro. Há mais tempo, mas assim, no final dos anos 90, com todo o esvaziamento dos estaduais, ainda se dava ainda havia um esboço desse desenho nacional. Lá por 88, eu escrevi a carta para a revista Placar e muitas vezes eu contestei uma coisa que o Juca Kfouri, adoro o Juca, eu discordo desse ponto de vista. O Juca falava assim, o torcedor brasileiro prefere ver Corinthians e Botafogo, prefere ver Corinthians e Vasco a ver Corinthians e Araçatuba. Não tem a menor dúvida. Mas se a gente transformar o Vasco em Araçatuba, então, e é o que está acontecendo.
eu acho que houve momentos cíclicos, né? Por exemplo, você pegar em 77, a semifinal do Campeonato Brasileiro teve Londrina e teve Operário de Campo Grande, e o Botafogo, que ficou invicto um tempão, ficou lá no bloco do meio. E em 85, o Brasil de Pelotas classificou para as semifinais e o Flamengo foi eliminado. Tem momentos assim, o Atlético Paranaense fez a final do Campeonato de 2001 contra o São Caetano e o Palmeiras ficou no bloco do intermediário. Mas tem ciclos assim. Agora, o que é preciso notar, por que o Internacional chegou aos anos 70 grande? Porque o futebol brasileiro foi fundado no alicerce do Estado. Então, o Internacional chegou em 1970 com uma torcida acostumada a ser campeão, ano sim, ano não, e que não aceitava entrar numa disputa nacional com uma ambição menor do que essa. Se o Campeonato Brasileiro tivesse começado em 1902, quando começou o Campeonato Paulista, o primeiro estadual do Brasil, provavelmente você teria uma disputa de cariocas e paulistas até os anos 70, e o torcedor no Rio Grande do Sul torceria para um clube regional e para um clube nacional. É o que está acontecendo agora. Você afunilou essa disputa. A gente tem, pelo menos desde o meio dos anos 90, um olhar muito mais claro para a temporada nacional do que para a estadual. O Corinthians jogar a Taça de Prata em 82 tinha um impacto menor, porque ele podia subir no mesmo ano para a Taça de Ouro, mas também porque o estadual era maior do que o brasileiro. E hoje não é. Então, se você não tomar cuidado, você vai diminuir de tamanho, em importância e em torcida. No caso do Vasco, existe um patrimônio inestimável que é a sua torcida. A pesquisa do Ibope do ano passado mostra que existem 9 clubes nacionais. Segundo o Ibope, o Botafogo é um clube nacional e o Fluminense não é. O Grêmio é um clube nacional, o Internacional não é, por ter torcida em menos de 9 estados. Torcida representativa em menos de 9 estados. O Vasco, se não for a 4ª torcida do Brasil, é a 5ª, muito perto de São Paulo e Palmeiras. É isso que vai fazer o Vasco voltar a brigar em cima. Só que você precisa fazer um projeto calcado nesse público. Esse público apaixonado e também consumidor é o que precisa ser olhado para que o Vasco estabeleça um projeto de 10 anos e pense com realismo como é que ele vai voltar a disputar todos os títulos. Muito obrigado a Valeu. vocês que acompanharam o podcast A Mesa. Estamos de volta na segunda-feira. Tenham todos um ótimo fim de semana com muita saúde e muita esperança. Até lá. Tchau.